Então, irmãos, a pergunta de número 50 do nosso Catecismo Maior, ainda falando sobre o estado de humilhação de Cristo, nos diz: em que consistiu a humilhação de Cristo após a sua morte? E a resposta a essa questão é: a humilhação de Cristo após a sua morte consistiu em ser ele sepultado e em continuar na condição dos mortos e debaixo do poder da morte até o terceiro dia, o que se tem dito de outro modo com as palavras: ele desceu ao Hades, ou também a palavra inferno. Então, Cristo, nós vimos já no seu estado de humilhação, no seu nascimento, na sua concepção, no seu nascimento. Vimos também o seu estado de humilhação, né, na sua morte, e na sua vida também, né? Seu nascimento, sua concepção, nascimento, sua vida, na sua morte, e agora nós vamos estar considerando após a sua morte, o estado de humilhação de Cristo após a sua morte. Bom, devemos lembrar que Deus, né, um grande mistério. Como nós podemos explicar a morte daquele que não pode morrer? Deus, ele é o autor da vida, e a morte não pode alcançá-lo. Cristo, ele é 100% Deus, ao mesmo tempo é 100% homem. E aqui está uma das questões que nós não temos uma resposta. Como explicar isto? Só podemos dizer o seguinte, irmãos: há coisas que nós não temos explicação. Somente temos a revelação. E a revelação diz, né, o que aconteceu, por exemplo, sobre trindade, sobre eleição, predestinação, sobre a responsabilidade humana e como coadunar estas verdades que parecem ser contrárias à soberania de Deus, a eleição, a predestinação e a responsabilidade humana. Então nós devemos nos ater sempre até onde a palavra de Deus nos revela. Nós não temos autorização de questionar a palavra no sentido de não concordar, de querer ensinar a Deus como as coisas devem ser feitas, e também de simplesmente não aceitarmos a revelação de Deus. Sermos movidos por um espírito incrédulo, como se o último juiz sobre todas as coisas fosse a racionalidade humana. Não é. A palavra de Deus, ela nos fala e ela nos revela coisas, e em determinadas matérias só podemos nos humilhar reconhecendo que a nossa mente não é suficientemente capaz de compreender determinadas verdades. Então, mas nós aceitamos, né, como Deus tem revelado em sua palavra. Pois bem, então, tendo essa palavra de observação antes, né, Cristo, em seu estado de humilhação após a morte, consistiu em que ele foi sepultado. E lembrando que esse é um dos fundamentos do Evangelho. Se Cristo não morreu, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Em outras palavras, devemos lembrar que o objetivo central da vinda de Cristo foi de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que o Cordeiro pudesse fazer expiação pelo pecado,
ele teria que necessariamente ser conduzido, né, ritualmente ao sacrifício. Tinha que ser imolado, seu sangue teria que ser derramado para que pudesse haver expiação de pecados. Está revelado lá no Antigo Testamento através de figuras, né, de como no Antigo Testamento se fazia expiação de pecados. E Cristo, ele é o Cordeiro. Portanto, o ponto central da vinda de Cristo é a sua morte. Ele veio para morrer. Ele veio para fazer expiação de pecados. Ele veio para ser sacrificado. E para isso necessitava, é claro, morrer. E isso também envolve, então, o estado de humilhação. E isto é um dos pilares do Evangelho. É um dos fundamentos do seu grande amor para conosco. E Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus. E ele veio e morreu por nós. Ele deu a sua vida, ele realmente expirou ali na cruz do Calvário. Então, eu vou ler uns textos. 1 Coríntios, se os irmãos que têm Bíblia também quiserem abrir e acompanhar a leitura, no capítulo 15, no verso 3 ao verso 4, diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Percebam que a morte de Cristo não foi uma morte qualquer. E a morte de Cristo não teve um propósito simplesmente de morrer, mas ele morreu pelos nossos pecados, ou por causa dos nossos pecados, para fazer expiação, para fazer a purificação, né, da condição em que nós nos encontrávamos. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. Dou as boas-vindas e boa noite também a Evolana. Seja bem-vinda. Estamos estudando em que consistiu a humilhação de Cristo após a sua morte. Então, o sepultamento de Cristo é um fato indispensável para o Evangelho. Então, se Cristo não tivesse morrido, todo o cristianismo seria um grande nada, seria sem razão de existência. Tá? Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Percebam que essa morte, ela já estava revelada. Não foi um acidente de percurso, como alguns acham. Não foi também por uma questão política, que o Império Romano se viu ameaçado pela mensagem de Cristo, como alguns dizem, né? Que não, na verdade, nem acreditam em Cristo como Senhor e Redentor, mas acho que Jesus veio como um revolucionário. E o grande Império Romano se viu ameaçado pelas palavras e obras de Jesus e então crucificou. Isso é claro que não houve nada disso. É claro que houve a acusação dos judeus do ponto de vista político para que Pilatos julgasse e condenasse. Eles vieram com a história de que ele se fazia rei dos judeus, aquela história que os irmãos já sabem. Mas sabe também que os judeus não estavam julgando e condenando Jesus porque se dizia ser o rei dos judeus, mas porque ele dizia ser Deus. Ele falava claramente que ele era o enviado de Deus e que era o Deus encarnado. Pois bem, e no verso... Então, isso estava revelado desde os tempos eternos. Desde, na verdade, depois da queda do homem, quando Adão e Eva pecaram, e vocês percebem que Deus fez uma expiação, Deus fez uma
uma expiação de pecados, né, figuradamente, prefigurando inclusive o Redentor. Ele pegou os animais, né, não sabemos quantos, matou, o sangue foi derramado, não havia morte ainda, tá? Não, era algo completamente inusitado. Deus, ele mata, né, faz um sacrifício, lembrando que é ele que está fazendo o sacrifício, é ele que provê o sacrifício. Cristo é uma provisão divina para a nossa redenção. Não somos nós que estabelecemos os elementos de salvação, é Deus que estabelece. Portanto, ele lá faz o primeiro sacrifício e com a pele daqueles animais, ele faz uma roupa que cobre a nudez de Adão e de Eva, né? Geralmente eu estava comentando com a Virgínia recentemente sobre essa roupa. Geralmente me vinha à mente porque assim faziam nas historinhas, né, bíblicas, aquela roupa assim mal acabada, sabe? Parece o Homem das Cavernas, né, que coloca aqui tudo mal acabado mesmo. Mas eu considerando, fico pensando, será que Deus faria uma roupa dessa natureza? Eu penso que era uma roupa extraordinária, como Deus sempre faz as coisas perfeitas. Pense em algo lindo, uma roupa que não somente cobria a nudez, mas ela tinha beleza e estética, tá? Pois bem, mas continuando, não entrando nesse ponto, no verso 4, ele vai dizer ainda, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então percebam, Paulo, ele remete sempre segundo as Escrituras, tanto no verso 3 como no verso 4. Em outras palavras, a morte de Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição já estavam pré-determinadas, profetizadas, prometidas no Antigo Testamento. E não através de um único profeta. Nós vamos ver Davi falando. Nós vamos ver também Isaías. Podemos perceber quantos profetas já haviam falado sobre a morte e ressurreição de Cristo, que o corpo dele não ficaria retido na morte, né? Então, esperei um pouco aqui. E em segundo lugar, um segundo texto que nós vamos observar é exatamente a palavra do salmista, que vai falar sobre o estado de Cristo. Então, lá no Salmo capítulo 16, os irmãos que estão com a Bíblia podem abrir e acompanhar. No verso 10, Davi ele vai dizer o seguinte: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então, Cristo, ele continuou no estado dos mortos e sob o poder da morte. É claro que não há de infinito, não para sempre, mas ele permaneceu durante um período até que fizesse plena expiação dos pecados de toda a humanidade. Lembrando que assim o homem morre e por causa dos seus pecados, e ele fica para sempre numa condição de separado de Deus, mortos para sempre, não sem vida, não sem consciência, mas num afastamento eterno da fonte de toda a vida, que é o Senhor Deus. E unido somente
ao juízo desse mesmo Deus, juízo eterno. Pois bem, mas Cristo não, porque ele não estava morrendo para... Não é o tempo, a questão temporal aqui. Jesus teria que ficar, assim como o homem fica por toda eternidade longe de Deus e morto, assim Jesus teria que, na sua substituição, também ficar por toda a eternidade. Definitivamente não foi assim que Deus estabeleceu, mas que fizesse o pagamento no sentido de que ele morresse, realmente fosse sepultado, como todo homem que morre é sepultado, que fosse para a região dos mortos e que ressuscitasse como sendo a demonstração cabal de que a dívida foi paga. Então, a morte não poderia mais retê-lo. Mas, abrindo agora em Atos, no capítulo 2, então um pouco adiante, verso 24 a 31, a fala do apóstolo Pedro, ali na questão da descida do Espírito Santo, mas percebam que ele vai falar a partir do verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Portanto, o apóstolo Pedro, aqui, no seu argumento, ele vai dizer, é óbvio que esse texto não se refere ao próprio Davi, porque ele viu a morte, seu corpo experimentou corrupção e o seu túmulo ainda estava ali. Mas ele estava profetizando acerca de alguém que seria da descendência dele, seria um rei, e de que o seu corpo não ficaria retido pela morte. Portanto, já estava profetizando a ressurreição de Jesus Cristo. Em Isaías 53 vai falar muito bem sobre isso, sobre ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vai falar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas depois vai falar do seu sepultamento também, foi sepultado com os ricos, e fala da sua ressurreição. Então, percebam que há textos, e segundo as Escrituras, que vai falar sobre a morte de Cristo. É um estado de humilhação de Cristo, mas fala também que ele permaneceria no estado dos mortos, mas que esse período seria curto, seria um tempo. E no caso, nos revela a Bíblia, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Se faz aquela analogia, ou aquela comparação,
de Jonas. Assim como ele teve 3 dias lá no ventre daquele grande peixe, assim também o Filho do Homem, importava que o Filho do Homem também passasse 3 dias no centro da terra, nesse lugar chamado, nesse estado de morte. Cristo mesmo fala sobre isso. Então, naquela situação de Jonas, já há uma profecia, podemos dizer assim, dramatizada, né? Embora não tenha falado ali, olha, assim também vai acontecer, mas já há uma profecia sobre aquele que haveria seria maior do que Jonas e que estaria também numa condição de morto, mas que seria, a morte não prevaleceria sobre ele. Também, Romanos, capítulo 6, verso 9. Nos diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. A ideia de que uma vez que a dívida foi paga, não precisa mais pagar novamente a dívida. Então a morte não tem mais poder, né, sobre Cristo, porque ele morreu, ele ressuscitou dentre os mortos e a ideia, a dívida que uma vez foi paga, não há mais necessidade de nova cobrança. É incrível como cristãos não entendem isso. Ainda querem fazer sacrifícios para a expiação do seu próprio pecado. Há cristãos bem intencionados, mas mal orientados. Tipo, fazer jejum porque ele pecou. E ele quer fazer uma penitência para alcançar absolvição, alcançar algum tipo de redenção. Em outras palavras, ele está fazendo a obra de Cristo. Só que a obra de Cristo é perfeita. Não precisa de emenda, não precisa de acréscimo, não precisa de absolutamente nada. E quando o homem, por mais sincero que seja, queira fazer sacrifícios para a sua redenção, ele está anulando a cruz de Cristo. E ele se constitui como seu próprio redentor. Só que é um redentor que não vai redimi-lo, porque Deus não aceitará tal sacrifício. Tá? Então, ele pode fazer penitência, caminhada, carregar cruz, sair de Capanema até Belém, puxar corda e ser pisado, fazer jejuns prolongados ou qualquer outra coisa. Devemos temer, fazer coisas para termos um certo alívio na consciência de que estamos fazendo alguma coisa para a nossa redenção. Precisamos somente crer em Cristo. Então, lembrando disso, Cristo, ele é o Cordeiro de Deus e perfeito. E ele pagou a dívida. Então, qualquer tentativa de a gente acrescentar alguma coisa, melhorar, né, o sacrifício de Jesus, nós estaremos incorrendo num grande erro. Assim ficamos sem Redentor. Porque no final das contas, quem vai nos redimir? Cristo, com sua obra perfeita, ou nós, com os nossos altos sacrifícios, né? Então, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado, e ele ressuscitou, a morte não pôde retê-lo, envolvia ali o estado de humilhação de Cristo na sua morte e no seu sepultamento, mas já a ressurreição mostra o seu estado de exaltação.
Então, nós vamos ainda ver sobre esse estado de Cristo. Mateus, capítulo 12, verso 40, o último texto que nós vamos ler. Quer dizer, não é o último, talvez, mas talvez seja. Mateus 12, verso 40, vai nos dizer a palavra de Deus. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, e aí Cristo está falando acerca de si mesmo. Então percebam que Cristo está pegando a narrativa histórica, né, de Jonas, e esse evento em particular, né, dele ter passado 3 dias lá no ventre do peixe, e aí ele vai dizer, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Cristo já está também predizendo e profetizando acerca do tempo que ele haveria de passar. E aí devemos considerar o dia, não no sentido de 24 horas, mas no sentido de que Jesus, de fato, morreu na sexta-feira, passou o sábado, e no domingo, pela manhã, ele ressuscitou dentre os mortos. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Tá? Pois bem, então o poder da morte sobre o corpo de Cristo foi temporário, não foi algo permanente. E, como profetizado já pela história de Jonas, onde Jesus também usa isso e fala claramente que era o período que ele ficaria retido pela morte, não mais do que isso. E, de fato, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Então, por que então foi humilhante para Cristo ter o seu corpo sepultado sob o poder da morte por um tempo? Porque devemos lembrar que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23. Ele nunca pecou. Em outras palavras, a morte não podia nem encostar em Cristo. A morte, ela é uma consequência direta do pecado. Então, por isso que ele diz, ninguém tira a minha vida. Quem que poderia tirar? Perceba, ainda que fizéssemos uma figura da morte, aquele capuz, aquela foice, vamos personificar assim então a morte, tudo bem, com o poder de tirar a vida de pessoas, mas ele só pode tirar a vida de quem peca. E logo, Jesus não poderia ser tocado pela morte. Homens tentaram matá-lo. Percebam que no relato dos evangelhos, em várias ocasiões as pessoas ficavam com raiva de Jesus, queriam matá-lo. E olha que, quando tocava na questão religiosa e na questão de Deus, eles matavam mesmo. Eles não tinham perdão. Por exemplo, no templo, que era dividido, lá tinha os pátios, tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos homens. Era dividido, portanto, por gênero e por nacionalidade. Então, os homens entravam no pátio mais próximo, as mulheres ficavam atrás. Depois disso que vinham os gentios. Só que, se não me falha a memória, de 1,5 metro, ou 3 metros em 3 metros, naquele pátio que fazia divisão, estava escrito para todo gentil ler: se você passar daqui, o teu sangue vai recair sobre você. Em outras palavras, eles não poderiam passar, e se passasse, eles matavam mesmo. Não havia meias palavras nesse sentido. Então, qualquer coisa envolvendo a religiosidade, eles não ficavam somente nas ameaças.
Eles definitivamente agiam. Então, quando Jesus, ele muitas e muitas vezes falou ser Deus, todas as vezes que ele dizia, eu sou, os judeus estavam entendendo o que ele estava dizendo. Judeu jamais dizia essas palavras, esse verbo, né? E esse pronome, eu sou. Né? E Cristo vem e fica falando. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pois bem, Jesus estava afirmando ser Deus, e isto os judeus não poderiam tolerá-lo. E muitas vezes procuraram matá-lo, mas não mataram. Por quê? Porque não era a hora. E Jesus vai dizer, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Eu entrego. Então lembrem, homens não poderiam tirar a vida de Jesus. As autoridades judaicas não poderiam tirar a vida de Jesus. Os romanos não poderiam tirar a vida de Jesus. A morte como personificação não poderia. O diabo não poderia. Só havia uma maneira de Jesus morrer. Ele entregar a sua vida. E ele o fez por amor a nós. Ele entregou a sua vida. Então, percebam, mas isso é um estado de humilhação. Porque ele não pecou. Jamais. E o pecado, a morte, é o salário do pecado. Então, Cristo, como Santo de Deus, que não tinha seus próprios pecados, mas que morreu pelo fato de que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi um substituto e o estado de humilhação, a sua morte. Fica debaixo do poder da morte, ele sendo o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas na sua condição humana, morreu. Então, há coisas que nós não podemos explicar. Não pergunte para mim, eu não saberei dar uma resposta razoável. Como Cristo sendo Deus, como é que ele pôde morrer? Deus morreu? Em certo sentido, sim. Mas Deus não morre. Então, esse é um problema insolúvel. Simplesmente aceitamos que Cristo morreu por nós. Mas também, porque o corpo de Cristo só poderia ser mantido sob o poder da morte por um curto espaço de tempo? Por causa a punição pelo pecado, ele havia sido totalmente paga. Então, quando Cristo morreu, ele pagou completamente, né, a culpa do pecado do seu povo e foi completamente cancelada. Então, o escrito de dívida que pesava contra nós foi pago. Não havia necessidade dele permanecer ad infinitum no estado de morte. A questão era satisfação pelos nossos pecados. O preço foi pago. E assim, nós alcançamos a redenção. Então, ele morreu, foi sepultado como substituto que carregou o nosso pecado. Então, como seu sepultamento era parte do salário do pecado, então isso também foi um elemento da humilhação do Senhor Jesus. Tá? E por que o corpo de Cristo, poderíamos questionar, só poderia ser mantido sob o poder da morte por um curto espaço de tempo? Porque a punição pelo pecado havia sido totalmente paga e a culpa do pecado do seu povo completamente cancelada. Bom, irmãos, eu não sei se há alguma dúvida ou alguma questão, alguma pergunta. Então, até agora estamos vendo sobre a humilhação, mas como eu falei na semana passada, irmãos, nunca permita que o diabo lance dúvida no teu coração sobre o amor de Deus.
principalmente quando você estiver passando por lutas, dificuldades e o diabo vai começar a colocar dardos inflamados do maligno, dizer, olha aí, ó, Deus, cadê o teu Deus? E esse Deus te ama mesmo? E se te ama, por que você está passando por isso? Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a humilhação que Cristo se sujeitou por amor a nós. Ele não precisava ter feito isso. Ele fez isso porque nos amou. Deus nos amou de tal maneira, um amor inexplicável. Então, jamais permita que a dúvida do amor de Cristo, do amor de Deus por você, seja questionada, né? Em momentos difíceis da sua vida, tá? Sempre creia, olhe para aquilo que Cristo fez, para que você jamais duvide do seu amor por você, tá? Então nós vamos orar e vamos assim encerrar o nosso estudo de hoje.